Olá, você que está me assistindo. Muito boa noite, Deus abençoe, graça e paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor seja contigo e com todos da tua casa, com todos da tua família. Pois bem, eu quero pedir a você que abra em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6 é onde eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor a todos em nome de Jesus, tá bom? Evangelho de Mateus capítulo 6, tá bom? Vamos ler Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Já vai compartilhando esse vídeo com os teus amigos, familiares, colegas de trabalho, tá bom? Compartilha aí com o maior número possível de pessoas em nome de Jesus, tá bom? Ó, você que está nesse instante me assistindo, quero aproveitar, separa aí um copo com água. Separa um copo com água para o momento pós-clamor, tá bom? Eu vou estar nesse instante ministrando uma palavra ao coração de todos. E a palavra que eu quero ministrar se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de número 10. A partir do versículo 10. Aliás, vamos ler só apenas o versículo 10. Tá bom? Versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui o aparelho aqui. Vamos lá. Eu quero nesse instante unir a minha fé com a fé de todos. Aliás, eu vou estar ministrando primeiramente a palavra e depois, após a ministração da palavra, eu vou estar, clamando pela vida de todos. Então você que precisa de oração, precisa de uma intervenção divina, precisa de uma resposta da parte do Senhor, você faz o seguinte, você vai simplesmente deixar aí nos comentários aí o seu pedido de oração, tá bom? E compartilha essa live, compartilha esse vídeo, você que já está assistindo talvez aí pelo YouTube, você que assiste pelo YouTube, eu peço a você que você compartilhe essa live com os teus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, colegas de faculdade, de escola, enfim. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo ele disse assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu serei boca de Deus para a tua vida nessa noite e gostaria de ser boca de Deus também para aquele teu familiar, para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, tá bom? Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo de número 10, tá bom? As pessoas vão chegando e eu tenho que avisar as pessoas, ó, prepara aí seu copo com água, tá bom? Após o momento do clamor. Pois bem, vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Vou ler novamente. Estou em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aí eu vou ler aqui novamente. Estou em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Então, o tema da mensagem é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe? Você sabe de onde você veio? E por que você está aqui? E você sabe para onde você vai? Já dizia um filósofo, né? De onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. Né? Você sabe? Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é a vontade de Deus? Sabe mesmo? É sobre isso que eu vou estar falando. É sobre isso que nós estaremos falando. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pois bem, eu quero nesse instante pedir a você que está me assistindo,
Eu quero que você faça assim com a sua mão, isso, faça assim com a sua mão, estenda a sua mão direita aos céus, estenda a sua mão direita aos céus, faça assim, isso. Agora, dá um tchauzinho para o Senhor está te vendo, Jesus Cristo está vivo e vivo pelos séculos dos séculos, e faz um sinal para Ele, se possível, manda um beijo para o Senhor Ele está te vendo, Ele está nos vendo, porque Jesus Cristo está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Agora, faça assim com a sua mão direita, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Isso, faça assim, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Eu falo e você repete em seguida, tá bom? Ore assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo e envia sobre mim o teu Santo Espírito. Revela-me, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração, em nome de Jesus. Agora fique em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, nesse instante a tua palavra será ministrada, e eu quero, meu Deus, que o Senhor me use, sim, me use 100%. Me use, sim. Me use, Senhor. Me use com poder e autoridade. Faça com que os meus lábios venham falar as tuas palavras. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor. Porque essa pessoa que está nesse momento, aguardando o Senhor falar com ela, essa pessoa não quer ouvir o homem, mas essa pessoa quer ouvir o Senhor. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco. E envia sobre nós o teu Santo Espírito e nos revela a tua palavra e faça-nos entrar na tua paz, no teu descanso. Usa, Senhor, o teu profeta, usa, Senhor, o teu anjo, usa, Senhor, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E se ouvirdes hoje a voz, a voz, a voz, a voz, a voz poderosa, a voz gloriosa do Senhor, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isto, vem agora, Senhor, com a tua palavra que é viva, poderosa e eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, repreendendo agora todo inimigo do Senhor nas nossas vidas e fazendo com que haja cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, que haja paz, que haja alegria, que haja, Senhor, vitória e, acima de tudo, que haja salvação. Assim, meu Deus, nós oramos e profetizamos, declaramos que Jesus Cristo sim há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória e mostrando a todos quem de fato verdadeiramente Ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da minha, da tua, da nossa fé. Jesus Cristo, o Deus vivo, o próprio Deus vivo. Quem vê o Pai, quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Filipe perguntou a Jesus Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não percebestes? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Quem vê a Jesus, vê o próprio Deus. Quem conhece a Jesus, conhece o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Queira as pessoas acreditem ou não, Jesus Cristo é Deus. E todo olho o verá.
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, esse tem um Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vai começar a falar contigo a partir de agora, amém? Ele vai começar a usar os meus lábios. A minha boca, ela fala sozinha. Minha boca, ela fala sozinha. Normalmente a boca do profeta fala sozinha. Fala. A boca de Deus aqui na terra, que é a boca do profeta, ela fala sozinha. E a minha boca vai falar contigo. Aliás, Deus vai falar contigo através dos meus lábios. Através dessa palavra. Então eu quero que você esteja atento ao que Deus vai falar contigo a partir de agora. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos entender essa palavra? Jesus Cristo está aqui fazendo o Sermão da Montanha, né? É a continuação do Sermão da Montanha, e ele fala sobre esmolas, sobre oração e sobre jejum. E sobre a oração, a partir do versículo de número 6, está escrito aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, ou seja, como as nações, os pagãos, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Então o Pai, ele sabe. Antes que você venha pedir qualquer coisa ao Pai Celestial, ele já sabe. Jesus Cristo, ele fala que não é pelo muito falar com o Pai que você será ouvido. Porque assim são os pagãos, assim são as nações, assim são aqueles que não são de Israel, né? Lembrando que a palavra diz que nem todo aquele que é de Israel é israelita, né? Então tem pessoas que acham que por muito falar serão atendidas pelo Senhor. E Jesus Cristo está ensinando aqui aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos, como eles devem orar, como eles devem entrar na presença do Pai. Então tem aqui a oração modelo. Versículo 9 fala aqui: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí vem o versículo que eu fiz a leitura inicial, diz aqui o versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Então a primeira coisa que Jesus Cristo ele fala aqui, na oração do Pai Nosso, ele fala que o Pai é nosso. O Pai não é só meu. O Pai não é só teu. Interessante que os evangélicos, e eu sei que você é evangélico, eu também sou, eu sou cristão evangélico. E é interessante que os evangélicos parecem que Deus, é como se Deus fosse exclusividade deles. Sendo que Deus não é exclusividade do evangélico. Deus não é exclusividade apenas de um povo. Mas Deus, ele é Pai de todos. A própria palavra fala que Deus, ele é o Pai dos espíritos. Você, por exemplo, que está me assistindo, você é um espírito. Você é um espírito dentro de um corpo, dentro de uma matéria física, feita pelas mãos de Deus. Você é uma alma, é um espírito, melhor dizendo, dentro de um corpo. E Deus, ele é o Pai dos espíritos. E assim como ele é teu Pai, ele é Pai também do ateu, ele é Pai do católico, ele é Pai do budista, ele é Pai, né, do espírita. Deus, ele é Pai de todos os espíritos, porque toda pessoa humana é um espírito. É um espírito. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Apesar que hoje nós respondemos por corpo, alma e espírito, mas todo ser humano, por direito de criação, pertence a quem? Pertence a Deus. Então, o Pai é nosso. O Pai é meu, é teu, mas também o Pai também é
no que diz respeito à criação, no que diz respeito a ser o pai dos espíritos, Deus ele é pai de todos. Deus ele é pai de todos. O que é o pai? O pai simplesmente é o pai, é aquele que é o genitor, é aquele que gera. Ou seja, é aquele que criou todas as coisas. O pai é aquele que criou todas as coisas. Apesar que eu costumo dizer que o pai é o arquiteto, o filho é o criador, porque a palavra fala que Jesus Cristo é o criador, ele é o verbo, ele é a palavra, e tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus, e Jesus é a palavra. Nada do que existe sem ter sido feito por ele, porque por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, Jesus é o criador de tudo. Então eu costumo dizer, né? E a palavra nos mostra isso, que Jesus, ele é o criador. O pai é quem? Quem é o pai? O pai é aquele que arquitetou tudo. É aquele que projetou tudo. E o filho? O filho é aquele que fez com que tudo passasse a existir, porque ele é a palavra. Então tudo foi criado pelo poder da palavra. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que dá vida a tudo. Você está respirando? É o Espírito Santo. Aí o ímpio, pastor? O ímpio também. O ímpio, aquela pessoa que comete impiedade, que comete atrocidades, também. O Espírito Santo é que faz com que ela viva. Todos os seres viventes, todo ser humano, toda criatura humana, toda a natureza, todos os animais, tudo que está em movimento no universo está em movimento por causa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem faz com que tudo se movimente, tudo tenha vida. Onde há vida, há o Espírito Santo. Mesmo o quê? Mesmo que seja demônios, mesmo que seja o próprio Satanás, mesmo que seja um ímpio, uma pessoa ímpia, todas as pessoas, todos os seres existentes, todas as coisas e seres existentes existem por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da vida. É o autor da vida. Então, o Pai é teu, mas o Pai também é meu. O Pai é meu, mas também é teu. O Pai é nosso, mas também o Pai também é o Pai de todos os espíritos. Deus é o Pai de todos os espíritos. Às vezes a pessoa ela não entende, né? Não entende. Às vezes a pessoa ela olha para um ímpio, o ímpio no sentido da palavra de impiedade. Poxa, a pessoa ela é má, a pessoa ela é maligna, a pessoa faz tanta perversidade e Deus ainda permite que a pessoa esteja viva. Bem, Jesus Cristo ele disse que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que estão doentes, ele veio para salvar, ele não veio para destruir a alma dos homens. O ser humano tem muito isso, né? De querer logo sentenciar o seu próximo ao inferno. Mas Deus não, Deus ele quer salvar a todos. Jesus Cristo quer salvar a todos e Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele está falando aqui aos discípulos, Pai nosso. Então o Pai é nosso. É nosso. O Pai é de todos. É por isso que o Pai, ele fala, perdoa. Perdoa. E aí é o que nós vamos ler aqui mais adiante, aqui, Jesus Cristo falando sobre o perdão. Aí Jesus fala aqui, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então o Pai está nos céus, né? O Pai está nos céus. Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, glorificado seja o teu nome. Quando Jesus fala aqui, santificado seja o teu nome, em outras palavras, glorificado seja o teu nome, enaltecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. E aí Jesus Cristo ele fala aqui no versículo 10, né, que foi o versículo que eu fiz a leitura inicial, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então Jesus Cristo ele fala, venha teu reino. O reino, segundo o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então o reino de Deus é o Espírito Santo.
O próprio Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele falou assim: o Espírito Santo, o reino de Deus, não está nem ali e nem acolá. O reino de Deus está no meio de vós e o reino de Deus está dentro de vós. E aí, para a gente ampliar o entendimento do que Jesus falou a respeito do reino de Deus, o apóstolo Paulo ele vai dizer: e não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que ele tem ciúme de vós? Então você vê, o reino de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Interessante, né? Eu acabei de dizer que o Espírito Santo ele está em tudo. Em tudo que está em movimento. A terra está em movimento? É pelo poder do Espírito de Deus. O sol, com aquele poder que ele tem, aqueles raios solares, o sol existe por causa do Espírito de Deus. Os mortos ressuscitarão por causa do poder do Espírito de Deus. Tanto os mortos ímpios, como também os mortos que são justos. Tanto os justos como os injustos. No grande juízo, naquele grande dia, né? Todos serão ressuscitados. Aliás, o justo ressuscitará primeiro. Assim que Jesus Cristo ele vier nas nuvens dos céus, as trombetas soarão. Aliás, antes de ele vir nas nuvens dos céus de maneira visível, as trombetas serão tocadas nos 4 cantos da terra e os anjos vão recolher os que estão vivos. Sendo que a palavra diz que os que estão mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Então daí você já vê, né? O Espírito Santo ele vai fazer isso. O mesmo Espírito Santo que te gerou no ventre da sua mãe, o mesmo Espírito Santo que chegou e fez com que você passasse a ser alma vivente, o mesmo Espírito Santo, quando Jesus estiver prestes a voltar, o mesmo Espírito Santo ele vai fazer com que o seu corpo seja assim, num abrir e piscar de olhos, como Paulo fala, num abrir e piscar de olhos, seremos violentamente tomados, seremos tomados rapidamente, de uma maneira, sabe, muito rápida, porque a palavra diz que é num abrir e piscar de olhos. Você vai ser transformado à semelhança do teu Senhor. Nós seremos transformados à semelhança do nosso Senhor, e isso será através do Espírito Santo de Deus, através do reino. O reino de Deus, entenda isso, o reino de Deus é o próprio Espírito Santo. O reino de Deus é Deus em tudo e em todos. O reino de Deus é uma coisa, sabe, que vai além da nossa compreensão. O que você está ouvindo agora é algo muito mais amplo, é algo muito mais além. Então Jesus Cristo ele fala aqui: venha o teu reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Porque o tema da mensagem é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você venha se deixar ser convencido. Convencida do pecado, da justiça, do juízo. Jesus Cristo ele disse que quando o Espírito do Pai viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus ele quer te convencer. Você que precisa ser convencido pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus te convencer. Até quando você vai contender com o Espírito de Deus? Até quando você vai contender com o Espírito do Senhor? O próprio Deus lá no Velho Testamento ele falou: até quando? Até quando o meu Espírito irá contender com o homem? Certamente que não será para sempre. Aí Deus foi, mandou o dilúvio. Mandou Noé, antes do dilúvio chegar, mandou Noé criar a arca, fazer a arca. E Deus ele mandou a Noé anunciar que havia um dilúvio
e ficaram caçoando, zombando de Noé. Mas o dilúvio ele veio. E aí quando o dilúvio ele veio, ficou ali 40 dias. 40 dias só chovendo, muita água, muita água. E aí depois dos 40 dias a água ela começou a descer, 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 descer. E Deus havia estabelecido que o homem ele viveria com um tempo máximo de 120 anos. 120 anos. E Deus ele falou, irei eu contender com o homem para sempre? Não, não vou contender com o homem para sempre, não. Você vê que o homem vive aí 60, 70 anos, às vezes menos, e você vê o estrago que o homem faz, o ser humano ele faz. Você tem visto aí, né? Talvez você mesmo já foi uma pessoa assim, né? Uma pessoa totalmente desvairada, uma pessoa totalmente, né, louca, né? Mas hoje, graças a Deus, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje você está na presença do Pai. Mas Deus ele falou, meu espírito não vai contender com um homem para sempre, não. Não vai contender com um homem para sempre, não. Deus não quer contender com você. Você que está assistindo aí, está ouvindo essa palavra, Deus não quer contender com você para sempre, não. Deus não quer, não. Deus não quer contender com você. Deus não quer ficar contendendo com você. Deus quer que você se deixe ser convencido por Ele. Porque se converter a Deus é se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. E Jesus ele falou que o Espírito Santo, e está escrito aqui, venha o teu reino, ou seja, venha o teu Espírito sobre nós. Venha o teu reino. O teu reino não está nem ali nem acolá, o teu reino está no meio de vós e dentro de vós. O Espírito Santo, ele fica sobre a pessoa, sabia? O Espírito Santo, ele fica ali pairando. Lembra lá em Gênesis? Lá em Gênesis fala que o Espírito de Deus, ele paira. Ele pairava sobre a face das águas. Interessante que a palavra águas, no plural, né? A palavra águas, lá em Apocalipse se refere às nações, aos povos. Então o Espírito Santo, ele fica assim, ó. O Espírito Santo fica pairando sobre a vida da pessoa. Querendo entrar, querendo, sabe, ser participante da vida da pessoa. Como diz lá Apocalipse fala Jesus Cristo dizendo, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, sim, se essa pessoa ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com esta pessoa eu cearei. Eu vou cear com esta pessoa. Então o Espírito Santo ele fica assim, ó, pairando sobre o ímpio, sobre a pessoa que não quer nada com Deus. E Deus só está dando oportunidade para que a pessoa se converta, para que a pessoa se convença, porque o Espírito Santo, quando ele viesse, ele viria para convencer o homem, o ser humano, do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, disse o Senhor. Da justiça, porque eu subirei aos céus e me assentarei à direita do Pai. E hoje Jesus Cristo está à direita do Pai e ele, ó, Jesus Cristo está assim, ó, com as mãos estendidas para a tua vida. Jesus Cristo ele está o tempo todo clamando ao Pai, intercedendo pela tua vida. Você que não entregou ainda a tua vida a Jesus, ou você que está, sabe, um pé na igreja, um pé no reino, um pé no mundo. Jesus Cristo ele está assim, ó, com as mãos estendidas para a tua vida. E Jesus Cristo ele está falando com o Pai. Pai, que o teu Espírito convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que essa pessoa se converta, Pai. Pai, o teu Espírito está contendendo, o teu Espírito tá tentando convencer essa pessoa, mas essa pessoa está dura. Pai, quebra esse coração de pedra, Pai. Quebra esse coração de pedra. Salva essa pessoa, Pai. Jesus está assim nesse momento. Jesus está assim, ó, com as mãos estendidas. Jesus ele está com a mão estendida assim para a vida dos ímpios, para a vida do crente, que ao invés de estar quente, está frio. Ou pior, está morno. Porque pior do que está frio, pior do que frio é estar morno. Porque o morno não é nem uma coisa e nem outra. É como se fosse uma pessoa em cima de um muro. É como se fosse uma pessoa assim, não sabe se é do lado do bem ou se é do lado do mal, se é da luz ou se é das trevas. A pessoa está ali, ó. A
pessoa morna. A pessoa não pode ser morna. Ela tem que ser quente. Aí Jesus está assim, ó, com as mãos estendidas. Aviva, 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 Espírito de Deus. Essa pessoa. Faz com que essa pessoa fique avivada. Aviva, aviva, meu Pai. Aviva a tua obra no decorrer dos anos na vida dessa pessoa. É isso que Jesus Cristo está fazendo lá. Então Jesus Cristo ele disse, o Espírito de Deus quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, porque não creram nele, da justiça, porque ele iria subir aos céus, e do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já foi julgado e sentenciado. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para você ou preparado para mim. O inferno não foi preparado para os homens, para os seres humanos. Então Jesus Cristo ele fala aqui, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a vontade do Senhor, que você venha se deixar ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a vontade do Senhor, que você abra o seu corpo para o Espírito de Deus e não para os espíritos mentirosos, para entidades que querem o teu corpo só para te levar para o inferno, para te destruir, não. Deus quer que você abra o seu corpo para receber o Espírito maior. Elamassuri canta lamas, para receber o Espírito maior. O Espírito que o mundo aí fora não pode receber. Deus quer que você receba o Espírito maior. O Espírito Santo de Deus. Não tem algo mais maravilhoso do que receber o reino de Deus. E Jesus Cristo ele fala, venha o teu reino. É isso que você tem que falar com Deus. Você tem que quando você fazer a oração do Pai Nosso, você tem que fazer com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Você tem que chegar diante de Deus e falar assim, Pai Nosso, Pai dos Espíritos, Pai de todas as coisas, o Criador. Santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, venha sobre mim o teu reino. O teu reino não é comida, apesar que o corpo precisa de comida, o corpo precisa de vestimenta, mas quanto a comer, a beber, a se vestir, Jesus Cristo ele disse, não andeis solícitos e nem preocupados com o que há de beber e de vestir. Porque muito mais vale vós do que os pássaros. Muito mais vale vós do que os lírios do campo. Você vale muito mais. O Pai, o Criador, ele criou todas as coisas. Mas você é a coroa da criação de Deus. Eu sou a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Venha o teu reino. Você tem que falar assim com Deus. Comece a fazer essa oração assim. Eu faço essa oração assim. Pai dos Espíritos, Pai de todos, santificado, glorificado, exaltado seja o teu nome. Seja o teu nome. Venha o teu reino. Ou seja, vem sobre mim. Vem sobre mim com teu governo. Porque o reino de Deus é o governo de Deus na terra. E o que nós temos no governo de Deus? Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos justiça. Ainda que você não tenha a justiça dos homens, porque não espera no homem não. Porque no homem você se decepciona mesmo. Agora, quando você coloca o teu coração todo em Deus, o governo de Deus age por você. E sabe qual é a polícia do governo de Deus? A polícia do reino dos céus? É os anjos. A palavra fala. E ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito,
para te guardar em todo o caminho, para que não tropeces em pedra alguma. Os anjos é a polícia do céu. Quando você se submete a Deus, ainda que o demônio queira resistir, se você disser assim, Senhor, venha o teu reino. Quando você declara venha o teu reino, sabe que vem juntamente com o Espírito Santo sobre a sua vida? Os anjos de Deus. Jesus Cristo ele disse, e a partir de hoje vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você também é filho do homem, eu também sou filho do homem, nós somos filho do homem que está lá na glória. Nós somos filho do homem. E a palavra fala que os anjos irão subir e irão descer, ou seja, eles vão levar a nossa oração e eles vão trazer a resposta. Então quando você diz, venha o teu reino, o reino significa o governo de Deus sobre a terra. Não fica contando com o governo do Brasil, ou talvez você que está me assistindo aí, talvez de Portugal ou da África, né? Tem pessoas também da Inglaterra agora me acompanhando, né? O ministério tá indo além das fronteiras e graças a Deus por isso. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome daremos glória. Mas você que talvez esteja aí em algum outro país me assistindo, seja de língua portuguesa ou talvez um brasileiro que esteja em alguma outra nação da terra, não fica colocando a tua expectativa no governo do mundo, não. Não fica, não. Não coloca a tua expectativa nos homens, não. Tem pessoas que falam, previdência social. E agora? E a minha aposentadoria? A tua aposentadoria está em Deus. A tua provisão está em Deus. A tua previdência está em Deus. E a tua previdência é o reino de Deus. O reino de Deus, o teu provedor, aquele que faz com que você tenha o pão, a veste para vestir, é o Espírito Santo de Deus. Coloca o teu coração no reino. No reino. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Teu coração está onde? Onde é que está o teu coração? Teu coração está no reino dos céus, no reino de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, tá? Tem pessoas que querem, sabe? Tem uma certa confusão quanto a isso. É porque eu já li no Evangelho o reino dos céus. Em outra passagem eu li reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus não tem diferença. Está se tratando do mesmo reino. Sendo que um autor, um evangelista usa o termo reino dos céus e o outro usa o termo reino de Deus. Mas reino de Deus, reino dos céus, trata-se do mesmo reino. É o mesmo reino. Alguns falam que o reino de Deus é lá em cima, o reino dos céus é aqui embaixo. Ou seja, é o reino de Deus aqui na terra. Mas seja em cima, embaixo, é tudo uma coisa só. O reino é um só. O reino é um só. E o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui, o reino é um só. O reino é um só. O rei é um só e o reino é um só. Não vai se baseando em placa de igreja de denominação não, tá? Um é o Senhor. Um é o seu Espírito. Um é Deus. E uma é a sua igreja. A igreja é uma só, tá? Só existe uma igreja espalhada sobre a face da terra. Denominações é uma coisa. Igreja do Senhor é outra. Não confunda a igreja com denominação. Denominação é uma instituição criada por homens. Deus recebe, Deus aceita? Bem, vai depender da intenção do coração, né? Tudo é a motivação do coração humano. Deus ele olha para a intenção. Com que intenção a pessoa quer abrir uma denominação? Com que intenção a pessoa vai lá, pega lá um CNPJ, coloca uma placa, enfim, com que Deus ele olha para a intenção. Qual é a motivação?
É para cuidar do rebanho ou para outras coisas, né? Enfim. Então, existe igreja instituição e igreja orgânica, igreja viva. E a igreja viva é eu e você. Nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Nós somos o tabernáculo móvel, que se move, que anda. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu estou aqui preparando aqui a congregação, estou preparando o salão. Convido você já de antemão, tá bom? Você de qualquer parte do mundo, né? Do Brasil, do Rio de Janeiro e do mundo. Você é meu convidado, tá bom? Logo, logo eu vou marcar a inauguração, se Deus assim permitir. Mas o local físico é para eu reunir o quê? Os discípulos do Senhor, é para a pessoa ficar protegida da chuva, do sol, enfim, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Mas o reino de Deus é um só. O povo de Deus é um só. Só existe um povo de Deus, não existe vários povos de Deus, é um povo só de um único Deus. E Jesus Cristo está dizendo aqui, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, a vontade de Deus lá no céu é soberana. E na sua vida também tem que ser soberana. Você tem que deixar Deus, através do Espírito Santo, através do reino, que o reino de Deus é o Espírito Santo no meio de nós e dentro de nós. Lembrando que dentro de nós depende, né? Depende da pessoa. O Espírito Santo ele fica assim, ó, do lado de fora, querendo entrar. Então depende da pessoa. Por isso que há muitas pessoas que não desfrutam de paz, não desfrutam de alegria, não desfrutam da justiça de Deus. Deus até age com misericórdia e bondade, porque Ele é misericórdia e bondade. A palavra diz que Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, sobre bons, sobre maus, faz com que o sol nasça, né, sobre bons, sobre maus. Mas a probabilidade de coisas ruins para acontecer com o ímpio é muito maior. Muito maior. Sem contar na questão, né, de pós-morte. E a palavra fala que pós-morte segue-se juízo. Uma vez, né, o homem vive uma única vez e pós-morte segue-se juízo. Então Jesus ele fala aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você veio da terra, eu vim da terra. A palavra diz, vieste do pó. Viestes do pó. Tanto na terra como no céu. O que veio do céu? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio do céu. Você é a terra que Deus ele quer que seja como o quê? Como o céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. A terra que Deus ele quer que a vontade dele seja feita, é a minha vida, é a tua vida primeiramente. Vai haver um dia que Jesus Cristo ele vai reinar, ele vai reinar sobre toda a terra. E aí vai ser a vontade de Deus de maneira o quê? Literal. Mas por enquanto, a vontade de Deus, né, aqui na terra é parcial. Você vê a ação do diabo, você vê a ação dos demônios, você vê a ação maligna dos homens. Mas tudo isso vai acabar, tudo isso vai acabar. E a terra que Deus ele quer que seja feita a sua vontade é a minha vida, é a tua vida. Deus ele quer fazer a vontade dele na sua vida. Ele quer isso. E eu quero ler aqui algumas referências dessa palavra aqui. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 26, versículo 39. Vamos lá, Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. Está aprendendo aí com Jesus? Como orar? Que às vezes a pessoa ela quer determinar aquilo que ela quer.
para Deus. Por exemplo, você pode determinar que um demônio saia? Sim. Você pode determinar que um demônio saia. Jesus Cristo, ele disse, e expulsarão os demônios. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então é um direito teu. Você crê em Jesus? Crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e crê nele como teu Senhor, teu Salvador? Então tá esperando o que para expulsar esse demônio talvez aí da tua casa? Tá esperando o que para expulsar esse demônio aí do teu caminho, da tua empresa? Como é que você identifica que há uma atuação de um demônio? Quando você vê que tem uma situação contrária à de Deus. Deus, ele quer que a pessoa fique sempre doente ou permaneça doente. Deus, ele quer que a pessoa viva, né, de maneira escassa ou até mesmo mendigando pão. Deus, ele quer que a pessoa viva em pé de guerra com seu marido, com a sua esposa. Deus, ele quer que a pessoa viva pegando emprestado ao invés de ter para emprestar, ou melhor, até mesmo para dar. Em vez de emprestar, tem até para dar. Como diz o ditado, né? Tem para dar, fulano tem para dar e vender. Deus, ele quer que a pessoa fique numa situação adversa, contrária? Claro que não. Claro que não. Uma coisa é a pessoa passar por um momento difícil, uma coisa é a pessoa passar por um momento de doença, outra coisa uma coisa é a pessoa passar por uma situação, sabe, no casamento. Mas Deus, ele quer coisas ruins, coisas malignas na vida da pessoa? Claro que não. Deus não quer, Deus só quer o bem. O próprio Jesus Cristo, ele disse, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e tudo a ele, né? E tudo aquilo que a ele lhe pedir. Mas olha só o que Jesus Cristo ele fala aqui, Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, olha só, se é possível, tem coisas que é possível. Aliás, tudo é possível para Deus, não é Jesus Cristo quem fala? Tudo é possível ao que crer. Sendo que existe a soberania de Deus. E nem para tudo que você pede, Deus ele vai te atender. Eu costumo dizer que Deus ele pode dizer sim, Deus ele pode dizer não, ou Deus pode dizer espera. Normalmente, né, quando Deus ele fala sim, a coisa acontece de maneira imediata. Quando você vê uma coisa que acontece de maneira imediata, é porque foi resposta de Deus para sim. Agora, quando você vê, por exemplo, você não recebe, normalmente pode ser não ou pode ser espera. E normalmente, eu entendo assim, quando Deus ele fala não, por que Deus ele fala não? Por que não? Por que Deus falaria não para mim? Bem, lá na carta de Tiago diz, vós pedis maus, vós não recebeste, porque pedis maus. Porque pedis para os vossos deleites. E o que é pedir mal? O que é pedir para os vossos deleites? É você pedir uma coisa a Deus de maneira egoísta. Para que você quer um carro? Para que você quer que Deus te dê um carro? Aliás, Deus ele vai fazer com que as coisas contribuam, colaborem para que você venha ter o teu carro. Porque não vai você trabalhar não para você ver se você vai ter carro. Eu estou falando a verdade aqui, a realidade. Não vai a pessoa fazer a parte dela. Não vai a pessoa trabalhar, não vai a pessoa estudar, não vai a pessoa, sabe, né, se esforçar. Que nem Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não temes, não pasmes, eu sou contigo, por onde quer que andares. Então a pessoa tem que fazer a parte dela. Não é assim, eu sirvo a Deus e eu vou ter o carro, eu vou... Não, você tem que seguir a recomendação, a direção que Deus te dá. Senão você fica aí, sabe? Só sonhando e nunca realiza. Você precisa fazer a tua parte. Mas tem situações na nossa vida que Deus ele não permite, porque ainda não é o tempo. O tempo ainda não é chegado. Você ainda não tem estrutura,
Você ainda não está pronto para receber de Deus. Deus vê que se você receber aquilo que você está pedindo tanto a Ele, você vai botar tudo a perder. Então, existe a vontade soberana de Deus. E Jesus Cristo está falando aqui: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí a pessoa faz a oração do Pai Nosso e faz aquela oração do Pai Nosso de maneira religiosa, religiosamente. A pessoa fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Vem cá, tu tá falando seja feita a tua vontade, que da boca para fora, ou a tua boca tá, o que você tá falando tá de acordo com o que tá no teu coração? Que muitas das vezes a pessoa faz a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, mas ela tá falando de boca para fora. A pessoa ela tá falando não com o seu coração, com todo o seu coração. A pessoa está falando, mas ela não está disposta a fazer a vontade do Pai coisa nenhuma. O coração da pessoa está longe de Deus. Como diz a palavra, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Então o que adianta a pessoa falar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sendo que quando Deus fala assim: ah é? Então tá bom. A minha vontade para você, para esse momento agora, é essa situação aí que eu quero que você passe. Aí você começa o quê? A pessoa começa o quê? A pessoa começa a murmurar. A pessoa começa a reclamar. Lembrando que lá no Velho Testamento tem uma palavra em Deuteronômio que diz: eu vos botei no deserto para saber onde é que estava o vosso coração. E muitas das vezes a gente está na prova com Deus e a gente esquece dessa palavra. Às vezes a pessoa até conhece a palavra de Deus, mas, sei lá, parece que dá uma amnésia, parece que dá um branco, parece que a pessoa fica quase que não sai. Aliás, nem saiu, né? Fica desmemoriada. Eu queria falar mais ou menos isso. Você entendeu, né? Tá até rindo aí, né? Mas a pessoa fica esquecida. A pessoa se esquece. Se esquece da palavra de Deus. Se esquece que Deus falou na sua palavra: eu coloquei o meu povo no deserto para saber onde é que estava o coração deles. Porque é na prova que Deus ele sabe. É na prova que Deus ele vai avaliar o filho, a filha. É na prova que Deus vai avaliar a pessoa. Querer dizer que é fiel a Deus quando tudo está bem é muito fácil. E foi o caso de Jesus ali, ó. Se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Tem situação que a gente fica, sabe? Eu falo por experiência própria. Às vezes eu chego a ficar que nem o povo lá do deserto, sabe? Às vezes a pessoa ela chega a ficar a esse ponto. A pessoa até se esquece. Mas aí vem o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ele te lembra: opa, lembra o que diz a palavra? A palavra diz que Deus haveria de colocar o seu povo no deserto para provar o seu coração. Então, a vontade de Deus muitas das vezes não é só estar no paraíso. Aliás, dizem, né? É o que falam. Tem uma postagem, uma frase que diz, né? Que Adão, ele perdeu no paraíso, mas Jesus venceu aonde? No deserto. Então o problema não é o local, o problema não é onde você está, o problema é você. Às vezes o problema é você. Às vezes o problema não está no lugar que você está. Ah, mas eu estou passando prova, eu estou passando luta, eu estou passando isso. Mas é exatamente aí onde você está passando luta, onde você está passando prova, que Deus quer te honrar. A palavra diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. A palavra diz que Deus ele faz com que aonde havia vergonha, haja o quê? Dupla honra. Está sendo envergonhado? Tem sido envergonhado? Tem sido envergonhada? Então fica no centro da vontade de Deus. Não é fácil, não. Eu falo por experiência, não é fácil ficar no centro da vontade de Deus, não. Mas
Se nós somos de Jesus, nós temos que abrir a nossa boca como Jesus e dizer: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E se tiver que passar, vai passar. Bem, se tiver que passar, sim, eu sei que passar eu não vou passar sozinho. Eu não vou passar sozinho. Então Jesus, ele fala aqui, ele diz aqui: seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Tanto na terra como no céu. Eu quero ler aqui uma outra referência e que está, né, em Atos 21, versículo 14. Vamos lá. Livro de Atos 14, 21. Atos 21, 14. Atos 21, 14. Deus, ele quer que nós venhamos fazer a sua vontade. 21, 14. Lembrando que fazer a vontade de Deus requer o quê? Requer obediência. E obediência em quê? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Lembrando que aquele que dá a prova, aquele que permite a tentação, diz a palavra, é o mesmo que dá o escape. Deus, ele sabe até onde você pode resistir, até onde você aguenta. Deus, ele sabe. Deus, ele não dá uma aprovação, ele não dá além da qual nós não possamos suportar. Atos 21, 14 diz aqui, ó: e como não podíamos convencê-los, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Então aqui é Paulo, né? Paulo chega em Jerusalém, é preso no templo e diz aqui, ó, o versículo 13 aqui, ó: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, ou seja, os irmãos estavam querendo convencer a Paulo: Paulo, não vai lá para Jerusalém, Paulo. Paulo, vão te matar lá em Jerusalém. Paulo, você é visto como um traidor para eles, Paulo. Se você for para lá, eles vão te matar. Aí o versículo 14 fala aqui: e como não podíamos convencê-lo, convencer a quem? A Paulo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Então, muitas das vezes, em uma situação contrária, uma situação difícil, nós devemos ter essa atitude aqui da igreja. Nós devemos ter essa atitude aqui que tiveram com Paulo. Porque eles disseram aqui: nos aquietamos e faça-se a vontade do Senhor. Então eu não sei o que você anda passando, mas Deus, ele está usando os meus lábios, usando esta palavra para falar contigo. Seja o que você esteja passando aí, aquieta-te e fala para Deus assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu já fiz a minha parte. Agora seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, muitas das vezes, também é não. Às vezes, o que você pensa que é para você, não é para você. Nem sempre Deus vai falar sim. Mesmo você pedindo uma coisa que é o certo você pedir. Às vezes você está pedindo uma coisa, não é nem de maneira egoísta. Você até quer compartilhar com fulano, com Beltrano, a bênção que você tá pedindo ao Senhor. Por exemplo, bênção financeira. A bênção financeira é uma. Né? Deus, ele te abençoa, Deus te faz próspero, Deus faz com que você se torne uma pessoa bem-sucedida. Enfim, Deus, ele te prospera para que você venha o quê? Para que você venha abençoar o teu próximo. Talvez você esteja aí pedindo alguma coisa a Deus e você anda se perguntando: poxa, eu estou pedindo, não recebo. Sabe o que você faz? Fica tranquilo, se aquieta e simplesmente faça como o povo aqui, ó, os irmãos aqui de Paulo, que também são os nossos irmãos, né, a igreja. Faça-se a vontade do Senhor, faça-se a vontade do Senhor.
Às vezes fica tão... Parece que é uma coisa tão difícil, né? Às vezes a gente falar, né? Às vezes a gente fica dando murro em ponto de faca. E Deus só está esperando a gente dizer assim, seja feita a sua vontade. Porque quando a gente diz, faça-se a sua vontade, Senhor, a gente está tendo humildade. A humildade de reconhecer que Deus é soberano. Muitos são os planos do homem, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Às vezes Deus ele fala uma coisa para que nós venhamos fazer, Deus nos dá uma direção e a gente fica teimando. Muitas das vezes Deus ele nos dá uma direção e a gente fica, sabe, a gente chega a duvidar. Fica que nem Gideão, né? E Gideão ele pediu sinal e fez certo. É que nem eu tenho pedido sinal a Deus. Senhor, me dá sinal, Senhor. Aliás, eu sempre faço isso. Quando vem alguma dúvida, tipo assim, no momento eu acredito que é Deus falando, mas no outro momento vem aquela coisa assim, Aí eu falo assim, bem, se é o Senhor falando comigo, me dá um sinal, me dá uma confirmação, aí Deus vai me dar um sinal, confirmando que é Ele falando comigo. Aí eu faço isso. E não faço isso uma vez só, não. Se necessário eu pedir 3 sinais, eu peço 3 sinais. Eu peço, me confirma. Usa um profeta, usa um pastor, usa um irmão, uma irmã. Usa alguém, meu Deus, mas fala comigo. O Senhor já me falou aqui na palavra. Mas eu ainda tô, sabe? Eu não tô com a minha fé. Porque o pastor também, né? O pastor tá naquele... Tem dias que o pastor é ser humano, né? É só você ler, é só você ver a biografia de vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Elias, de Eliseu, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão. Você vai ver. Você vai ver que todos eles, né, tiveram algum momento ali que balançaram na fé. Seria hipocrisia minha, ou seria hipocrisia talvez sua ou de qualquer pessoa que lê a Bíblia e não venha se ater a estas coisas. Porque a Bíblia ela não mascara nada, a Bíblia ela não maqueia nada. Deus ele deixou tudo registrado, tanto os acertos como os erros dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Então, às vezes, né, vem aquela dúvida, e aí o que você tem que fazer? Pede confirmação a Deus. Senhor, realmente é da tua vontade? É da vontade do Senhor? Então me dá um sinal. E aí Deus vai lá e dá um sinal à pessoa. Deus ele confirma, porque a palavra diz que aquele que confia no Senhor de maneira alguma será confundido. Então voltando aqui para Mateus capítulo 6, eu já estou encerrando com esta palavra, tá bom? Mateus capítulo 6, no versículo 10, eu quero ler aqui uma outra referência aqui, eu quero estar lendo lá no Velho Testamento, livro de Salmos 103, versículo 19, vamos lá, Salmos 103, versículo 19. Livro de Salmos, Salmo 103, versículo 19. Salmos 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Até aqueles que não estão se submetendo à vontade de Deus, querendo ou não, estão debaixo do reino de Deus, estão sob o domínio do reino de Deus. O reino de Deus domina tudo. O reino de Deus domina tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Sendo que tem uma diferença aí, né? Tem pessoas que estão no reino de Deus de maneira voluntária e tem aqueles que involuntariamente também estão sobre o reino de Deus. Indiretamente estão sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo domina sobre tudo. Até sobre os rebeldes. Até sobre os rebeldes o Espírito Santo domina. Até sobre aqueles, sabe, que são anarquistas, que são contra a lei do Senhor, contra a palavra do Senhor, que não se submetem a Deus de maneira alguma, que rejeitam Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda assim, todos estão sobre o domínio
do reino de Deus, sobre o domínio do Pai. Do Pai de quem? O Pai dos Espíritos. E para nós encerrarmos aqui, ó. Seja feita a tua vontade. Orar, seja feita a tua vontade, significa anelarmos, ou seja, desejarmos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Então a vontade de Deus é o plano eterno. Deus, ele quer restaurar todas as coisas. Deus quer restaurar tudo. O final é igual ao começo. Se você ler Apocalipse, você vai ver isso. O final é igual ao começo. Deus, ele quer restaurar esse planeta. Deus, ele quer restaurar a vida humana, restaurar a flora, enfim, Deus, ele quer restaurar tudo. Resumindo, ele quer restaurar tudo. Ele quer restaurar tudo. Inclusive o ser humano. Inclusive o ser humano. Então, orar, seja feita a tua vontade, significa desejarmos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Podemos conhecer a vontade de Deus primeiramente através da Bíblia. Você que diz aí, eu gostaria tanto de conhecer a vontade de Deus para a minha vida, leia a Bíblia. De preferência de Mateus até Apocalipse, tá bom? Novo Testamento. Depois você vai para Gênesis, aí lê de Gênesis até Malaquias. Leia primeiro o Novo Testamento. Você que nunca leu a Bíblia pela primeira vez, eu recomendo você que você comece a ler de Mateus, leia de Mateus até Apocalipse, depois vai para Gênesis e lê de Gênesis até Malaquias. Porque quando você lê o Novo Testamento, você aprende exatamente, você entende, você tem uma compreensão melhor ao ler o Velho Testamento. Então, podemos conhecer a vontade de Deus primeiramente através da Bíblia, que é a sua vontade revelada, e através da direção do Espírito Santo em nosso coração. A vontade de Deus é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. Então a vontade de Deus, ela é cumprida, preste atenção, quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleça entre nós. Aí agora, para encerrar, eu quero terminar de ler aqui a oração do Pai Nosso, para você entender qual é a justiça de Deus para a minha e para a tua vida, para as nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a pessoa tem que perdoar quem? Perdoar aquele que está te devendo. Quando fala aqui perdoar as vossas dívidas, na verdade é perdoar as vossas ofensas, perdoar as ofensas do outro. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação. Ou melhor dizendo, não nos deixe cair em tentação, porque Deus não induz a ninguém à tentação. Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado. Está lá na carta de Tiago. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Mas termina por aí? Não termina por aí. Tem uns versículos adiante, 14, 15. Eu vou estar lendo aqui para você, mas eu quero chamar a tua atenção para esse versículo 13 aqui, ó. Porque teu é o reino, é o poder e a glória. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino. O reino de quem? O reino do Filho. Paulo fala sobre isso, sobre o reino do Filho. O reino do Filho. E o poder, que poder? O poder é o Espírito Santo. A palavra, por exemplo, virtudes, significa poder. Significa poder em ação. O poder em ação. Então o poder aqui se refere ao Espírito Santo. O reino se refere ao Espírito Santo, mas mais propriamente a Jesus Cristo. O reino. Porque teu é o reino,
teu é o reino. O reino de quem? O reino do teu Filho. E o poder do quê? O poder do Espírito Santo. E a glória de quem? A glória de Deus Pai. Jesus Cristo no Evangelho de João mesmo, ele fala inúmeras vezes. Ele fala inúmeras vezes a seguinte frase. Ele falou sempre assim: Pai, o Senhor sempre me ouve. Então, para que todos saibam que tu me enviastes e para que teu nome seja glorificado. Porque Jesus Cristo, ele sempre procurou glorificar o Pai. Jesus Cristo, ele nunca procurou se glorificar. Um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, ele nunca deve procurar se glorificar. Ele nunca deve procurar glória para si. Ele sempre tem que dizer que a glória é para Deus. A glória é para Deus. É por isso que eu sempre uso o seguinte termo. Sempre falo: para a glória de Deus, Pai. Para a glória de Deus, Pai. E Jesus, ele fala aqui: porque teu é o reino. O reino de quem? O reino é do Filho. O Rei dos Reis. O reino é do Filho. E o poder? O poder é do Espírito Santo, porque todo o poder, tudo que há no universo, que se movimenta, é através do Espírito Santo. Então, o reino é do seu Filho amado. E o poder? O poder é do Espírito Santo. E a glória é do Deus Pai. A glória é do Pai. A glória é do Pai. O Espírito Santo, ele glorifica o Pai, mas glorifica também o Filho. E o Filho? O Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho e glorifica o Pai. E o Filho? O Filho glorifica o Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é glorificado nem pelo Pai nem pelo Filho? Bem, o Pai e o Filho, ele glorifica o Espírito Santo através de mim e de você. É através de mim e de você que o Pai glorifica o Pai e o Filho glorifica o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus Cristo, ele disse que quando o Espírito Santo ele viesse, falaria tudo a respeito do Pai. E o Espírito Santo, ele tanto fala do Pai como fala do Filho. Essa é a função do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo só fala do Pai e só fala do Filho. Mas também fala do Espírito. E quando a pessoa ela fala do Espírito, é o Pai e o Filho, fazendo com que a pessoa fale do Espírito. Porque na verdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo você já sabe, né? Você já conhece você já recebeu essa revelação, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Um só. Um só. Hoje a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando a gente vê Jesus, a gente vai ver que Jesus, o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, é um só. É um só. Então ele fala aqui: porque teu é o reino de quem? Do Filho. E o poder do Espírito Santo e a glória do Pai. Apesar que eles estão tudo no mesmo patamar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no mesmo patamar. O mesmo patamar. O reino é do Pai, o reino é do Filho e o reino é do Espírito Santo. Mas essa palavra aqui, porque teu é o reino, Paulo ele fala que o reino é do Filho. E o poder? O poder é do dinamis, que lá no grego significa virtude, que quer dizer explosão. É o Espírito Santo. E a glória é o Pai. Para sempre. Amém. Aí ele termina aqui dizendo aqui, porque no amém não encerra não, tá? Ele fala aqui, ó, porque se perdoardes, versículo 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você quer perdão de Deus? Tem gente que quer perdão de Deus, mas não quer perdoar. Uma coisa é você ficar assim, né? No calor da discussão, bateu boca, discutiu. Paulo discutiu com Pedro, Pedro discutiu com Paulo, Paulo discutiu com Barnabé, brigou com Barnabé, brigou com Pedro, enfim. Ló e Abraão, cada um foi para um lado, mas enfim. A pessoa que é de Deus, ela perdoa, tem que perdoar. E perdoar não é ter sentimento não, tá? Não é ter sentimento não. Todas as pessoas que me bloquearam, teve pessoas que me bloquearam, sabia? Que se diziam ser irmãs, irmãos, né? Já teve pessoas que já me bloqueou.
Até eu mesmo já bloqueei pessoas. Eu vou ser sincero, tá? Não se escandaliza, não. Pastor é feito de carne e ossos, tá? Pastor não é um livro aberto perfeito, né? Não é um ser perfeito. Pastor está isento a erros. É só você olhar para a vida de Pedro, de Tiago, de João, enfim. Mas eu já fiz isso já. Mas depois de coisa de minutos, no mesmo dia eu, quer saber? Vou bloquear a pessoa nada. Eu vou lá, vou até pedir desculpa à pessoa. Né? Mesmo que eu esteja certo e a pessoa esteja errada. Eu deveria ter motivo para ficar com raiva da pessoa, mas isso não vai me fazer bem, isso não vai ser legal. Né? Como já tem pessoas também que me bloquearam, me excluíram. Vai saber o motivo, de repente, porque me pegou no momento que eu estava áspero, ou no momento que eu estivesse assim chateado com alguma coisa, enfim. E aí a pessoa discute, bate boca, se desentende, mas faz parte do processo. Mas olha só o que Jesus Cristo ele fala aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. A pessoa que é de Deus, ela perdoa. Ela pode até ficar chateada, mas depois, quer saber, não vale a pena eu ficar brigado com fulano, com Beltrana, não. É meu irmão, é minha irmã. E detalhe, Jesus não está falando aqui a respeito de irmão e irmã, não. Ele está falando de homens, qualquer pessoa. Pode ser crente, não crente, pode ser ímpio, não ímpio, qualquer pessoa humana. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que eu e você perdoemos. Eu estou aqui, né? Acabei até aqui confessando aqui algumas situações que eu já vivi. Mas a Bíblia mostra o que Paulo viveu. A Bíblia fala dos acertos e dos erros de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Né? Deus ele quer que você perdoe aquela pessoa. Eu, particularmente, eu já perdoei. Não, diante de Deus. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu já perdoei. Eu não consigo sentir... na hora eu posso até ficar muito chateado com a pessoa, mas depois o Espírito Santo vem. Opa, você vai ministrar. E aí, vai ficar com esse sentimento no teu coração? Não vai liberar perdão para aquela pessoa? Normalmente eu falo assim para Deus assim: Senhor, seja o Senhor juiz entre mim e aquela pessoa. Seja juiz entre mim e aquela pessoa e eu confesso com os meus lábios, ainda que o meu coração esteja sentindo algo contrário, mas eu digo assim: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. O Senhor fala para eu perdoar 70 vezes 7. Se o Senhor me perdoa, aliás, o Senhor coloca como uma condicional. O Senhor diz: se perdoardes aqueles que têm vos ofendido, o Pai Celestial vos perdoará. Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Espírito Santo venha morar dentro de você. Você que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda está aí, sabe, em cima do muro, desce do muro. Vem para o lado certo, para o lado da luz, para o lado da bênção. Sai do lado da maldição, do lado, sabe, das trevas. Vem para a luz. Vem para o reino do Filho da Luz. Vem para o lado de Jesus. Vem para o lado de Jesus. Deixa o Espírito Santo, sabe, fazer morada dentro de você. Deixa Jesus fazer morada dentro de você. O próprio Jesus Cristo, ele disse assim, ele falou, ele declarou o seguinte: que todo aquele que guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nessa pessoa morada.
O Pai quer fazer morada dentro de você, o Pai e o Filho, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está assim, ó, sobre você. O Espírito Santo está do lado de fora, ele quer entrar. O Espírito Santo, ele quer entrar. O Espírito Santo quer entrar na tua vida. Jesus Cristo quer entrar. Jesus Cristo está assim, ó. Você que... Eu estou falando com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Você precisa entregar a tua vida a Jesus. E entregar a tua vida a Jesus de corpo, alma e espírito. Com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você precisa se entregar. Porque o diabo, ele existe. Você quer pagar para ver? E eu não estou falando isso para te ameaçar, para te amedrontar, não. Mas eu estou falando da realidade da palavra de Deus. Queira você acredite ou não. O bem e o mal existem. E Jesus Cristo está te convidando nesse momento a fazer com que você se decida pelo lado certo. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você que está aí pensando em desistir, pensando em olhar para trás. Lembra-te da mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. Você quer virar uma estátua de sal? Você quer ficar para trás? Jesus Cristo está voltando. Você que está aí me assistindo e que está aí pensando em se afastar, ou que já está até afastado. Você que já tem ido aí em lugares que você sabe que não agradam ao Pai, que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor, que não agrada ao Espírito Santo. Você já conhece a palavra. Deus, ele fala na sua palavra, está escrito na sua palavra que Deus, ele não toma por inocente. Não toma por inocente aquele que já conhece a palavra. Deus, ele não considera, ele não leva em conta, melhor dizendo, o tempo da ignorância. Mas uma vez que a pessoa toma conhecimento da palavra, a pessoa tem que tomar uma decisão rápida. Rápida. Graças a Deus eu tive tempo de voltar. Eu tive tempo. E hoje eu estou aqui no centro da vontade do Senhor. Tenho me esforçado, tenho perseverado, porque Jesus Cristo, ele disse que quem perseverar até o fim será salvo. Agora, se a pessoa não perseverar, se a pessoa olhar para a direita, olhar para a esquerda e voltar para trás, se a pessoa largar a mão do arado, você que está aí me assistindo aí, talvez esteja pensando, quer saber, eu vou largar a mão do ministério. E ministério o quê? Ministério coisa nenhuma. Eu vou cuidar da minha vida. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz que nem Pedro e os demais apóstolos não. Eles, quando viram que Jesus tinha morrido, eles voltaram para pescar, voltaram lá para a velha vida, sendo que Jesus apareceu lá na praia. E eles viram que Jesus estava vivo. Aquele que fez a promessa, de fato, havia retornado dentre os mortos. Não é momento de você olhar mais para trás, não. Não é momento de você olhar para o homem, não. Se você olhar para o homem, você para. Se você olhar para o homem, você sabe, você desiste. Não olha para a esposa, não olha para o marido, não olha para os filhos, não olha para o pai, para a mãe, não olha para o vizinho, não olha para o irmão A, B ou C da tua igreja. Olha somente para Jesus. Somente para Jesus. Só olha para Jesus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Que você olhe somente para Jesus. Você que está aí se sentindo fraco e fraca espiritualmente, você que está fraco, está fraca, a vontade dele é de te encher. A vontade do Senhor é que você transborde da presença dele. Então, nesse instante, eu vou estar orando para aqueles que estão afastados, para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus e para aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão pensando até em desistir, pensando até mesmo, sabe, de jogar toalha, como fala, né? Mas você não vai desistir, não. E você que não entregou a vida para Jesus, faça isso agora. Sério, faz isso agora.
Você que já tem acompanhado a minha live há muito tempo, não fica protelando não. Hoje você está aqui me assistindo. Hoje eu estou aqui fazendo essa live. Mas amanhã, tanto você quanto eu, a gente não pode estar mais aqui. Tem um ditado que diz, né? Enquanto há vida, há esperança. Não é isso que dizem? A Bíblia fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Espírito Santo está aí perto de você. O Espírito Santo está aí, ó, pairando sobre você. Jesus ele falou, o reino de Deus não está nem ali nem acolá, o reino de Deus está no meio de vós. O Espírito Santo está aí diante de você. Jesus Cristo está diante de você querendo entrar, querendo fazer morada, querendo limpar o teu coração, querendo limpar a tua vida de toda imundície. Mas ele não entra na marra. Ele só entra se você deixar ele entrar. Então eu quero nesse instante orar. Orar por esses 3 tipos de pessoas. Pessoas que estão afastadas. Pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E pessoas que estão fracas na fé. Que diz assim, pastor, eu estou me sentindo muito fraca. Eu antes de fazer a live teve uma amiga que falou, pastor, ore por mim. Coloca o meu nome aí no livro de oração. Estou me sentindo muito fraca. A gente está vivendo esse tempo onde as pessoas estão muito fracas. Muito fracas. Muito fracas. Enquanto tem pessoas querendo se encher do Espírito, mas sente uma barreira, sente uma dificuldade. Do outro lado tem aquelas que estão, sabe, só correndo atrás de bênçãos. Só correndo atrás de coisas materiais. Só querendo pão, querendo peixe. Sendo que a palavra diz que repentinamente haveria de vir a destruição. Quando ouvides falar de paz, virá repentina destruição. O tempo é esse. Jesus Cristo a qualquer momento ele estará voltando. Ele haverá de mandar os anjos tocar as trombetas, mas antes vai vir a grande tribulação. O anticristo ele vai dar as caras. E você já tem visto, você aí que está ouvindo essa palavra, você já tem visto filmes, você já tem visto séries que fala tanto a respeito do apocalipse, que fala tanto a respeito de fim do mundo. Você acha o quê? Que é só uma coisa que Hollywood viu que dá dinheiro? Não, são mensagens. Até eles lá sabem, eles sabem. Os de Hollywood eles sabem. Muitos sabem que o fim se aproxima, por isso que você vê tanta coisa relacionada ao fim do mundo, porque eles sabem que a coisa está ficando estreita, a situação o cerco está se fechando. Então você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que quer nesse momento, sabe, orar comigo para que Deus te fortaleça, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar nesse instante. Eu quero nesse instante orar pela tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar e vamos crer que Deus virá. Deus irá, através do seu Espírito, fazer toda a obra. Eu quero nesse instante orar pela tua vida. Amém? Que nesse instante você venha ficar já em espírito de oração. Sim, meu Deus, eu quero nesse instante pedir por essa pessoa que ouviu a tua palavra. A vontade do Senhor é que teu reino esteja na terra. E a princípio o teu reino não pode estar de maneira visível. O máximo que a gente consegue ver do teu reino é um milagre aqui, uma libertação aqui, porque os testemunhos são sinais de que o teu reino está aqui na terra. Mas o teu reino ainda não se manifestou de maneira visível, de maneira literal ainda na terra. Somente no milênio, certamente somente no milênio, quando Jesus Cristo estiver aqui na terra. Então a terra que o Senhor quer que seja feita a tua vontade é nas nossas vidas. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos influenciar o mundo à nossa volta. E uma vez que nós temos o teu Espírito em nós, exatamente isso que o Senhor quer que aconteça. O Senhor quer que pessoas sejam influenciadas pela nossa vida.
Então, meu Deus, eu oro nesse instante para que a tua boa, perfeita, agradável vontade venha se cumprir em nossas vidas. Nós ouvimos a tua palavra e nós oramos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós oramos, Senhor, pedindo que a tua palavra ela venha a ser verdade, como de fato é, porque a tua palavra é a verdade. E nós queremos praticar a tua palavra, viver a tua palavra, porque não basta apenas ouvir e não viver a tua palavra. Então, meu Deus, que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, que nós viemos viver ela no nosso dia a dia. Tu és o Pai nosso. O Pai não é só dos evangélicos, o Pai não é só dos protestantes, o Pai não é só dos católicos ou dos espíritas, ou de qualquer que seja a pessoa humana, seja qual for a pessoa. O Pai é de todos, porque tu és o Pai dos espíritos. Toda pessoa humana é do Senhor por direito de criação. Mas o Senhor estabeleceu que somente através do teu Filho Jesus Cristo é que podemos ter acesso ao Senhor. Apesar de todos nós termos sido criados à tua imagem e semelhança, apesar de termos sido criados pelo Senhor, apesar de sermos do Senhor por direito de criação, a verdade é que só tem uma forma de nós sermos filhos do Senhor como Jesus, e é recebendo ao teu Filho Jesus Cristo. Então, meu Pai, eu quero nesse instante interceder pela vida de cada pessoa que ouviu a tua palavra. Quero, meu Deus, interceder primeiramente por essa pessoa que até então só tem protelado, só adiado a decisão de entregar a vida ao Senhor. Às vezes a pessoa ela fala, mas eu já sou de Jesus. Mas peraí, como é que você é de Jesus estando com a velha vida? A pessoa não pode dizer que é de Jesus ou crê em Jesus vivendo uma velha vida. Jesus Cristo ele veio para que nós venhamos ter vida e vida de verdade, vida em abundância. Jesus Cristo ele disse, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então como pode a pessoa dizer que é de Jesus, mas não houve uma regeneração, não houve uma mudança, não há um esforço? Porque tem que haver um esforço, tem que haver uma perseverança. A pessoa não pode apenas declarar que é de Jesus. Então, meu Deus, eu quero nesse instante interceder por essa pessoa que diz, eu preciso tomar a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Eu não posso ficar mais protelando, não posso ficar mais adiando, eu não posso ficar mais me enganando. Eu sei que Jesus me chama, eu sei que o Senhor me quer, mas eu fico protelando, eu fico adiando, eu fico dando desculpas. Eu fico dizendo, mas agora eu fumo, mas eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda me prostituo. Mas o teu Filho Jesus Cristo, ele declarou, Pai, vinde como estás. Vinde como estás. É Ele que tira de sobre a pessoa o jugo de Satanás. É Ele que tira o vício. É Ele que tira o espírito de prostituição. É Ele que faz com que a pessoa passe a ser uma nova criatura. Mas a pessoa precisa dar o primeiro passo. A pessoa precisa se lançar. A pessoa precisa chegar diante de Deus e dizer, sim, Deus, eu faço com o Senhor uma aliança, eu faço com o Senhor um pacto, eu renuncio às obras das trevas, eu renuncio o pecado, eu renuncio toda a vida que até hoje eu estive vivendo que não agradou ao Senhor, que não alegrou o Senhor e que também não me trouxe felicidade. Então, meu Deus, essa pessoa que reconhece que até hoje viveu numa vida de ilusão, numa vida totalmente
falsa. Porque é isso que o diabo ele faz. O diabo faz com que a pessoa venha a ter uma falsa paz, uma falsa alegria. A pessoa pensa que é feliz, mas ela não é feliz. A pessoa ela pensa que é alegre, mas ela não é alegre. Ela pensa que tem vida, mas ela não tem vida. Ela está morta nos seus pecados, nos seus delitos. E Jesus Cristo ele disse: se não vos arrependerdes, morrereis em vossos pecados. Deus ele não quer que ninguém se perca. Deus ele quer que todos se salvem, que todos alcancem a salvação. O próprio Jesus Cristo ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvar as almas dos homens. Então, meu Deus, salva essa pessoa nesse instante. Salva este teu filho, esta tua filha. Faça com que essa pessoa venha se tornar um legítimo filho de Deus, uma legítima filha do Senhor. Como está escrito em João 1,12. E todos quantos o receberam deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, meu Deus, se essa pessoa ela crê no seu coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Senhor, e se essa pessoa com seus lábios confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, então, meu Deus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro. Salva essa pessoa, meu Deus, do maligno, do mal, e transporta essa pessoa para o reino do teu filho. Tira ela do império das trevas e transporta ela para o reino do teu filho Jesus. E faz com que o poder do alto, que é o Espírito Santo, faça morada dentro dessa pessoa, para que assim teu nome seja glorificado. Então você que está me ouvindo nesse instante, que ainda não entregou a vida para Jesus, creia no seu coração e confesse agora com os teus lábios: o Senhor Jesus é o meu Senhor, o Senhor Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor e Jesus é o meu Salvador. Porque assim está escrito: se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, serás salvo. Você crê no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? E você confessa com seus lábios? Então, se você confessa com os teus lábios que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, então saiba nesse momento que Deus está escrevendo o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Agora cabe você nesse instante perseverar a partir de agora. Você precisa perseverar. Perseverar para receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa descer as águas do batismo. E você precisa perseverar até o fim. Eu oro, meu Deus, também por aqueles que estavam fracos. Fortalece, meu Deus, aquele que estava fraco. Sim, meu Deus, aquele que estava fraco, que não estava conseguindo orar, que não estava conseguindo, meu Deus, mas ler a tua palavra. Que toda a frieza espiritual seja, meu Deus, arrancada da vida dessa pessoa. Que toda a opressão, que toda a investida do inferno, que o Senhor venha frustrar agora em nome de Jesus. E que essa pessoa receba a graça, virtude, unção e poder do Senhor em nome de Jesus. Aviva a tua obra, meu Deus, na vida dessa pessoa. E faça com que essa pessoa continue a perseverar na fé em nome de Jesus. Peço, meu Deus, por aqueles que estavam afastados, longe da tua casa, vivendo como o filho pródigo. O filho pródigo chegou a comer até comida lá juntamente com os porcos, comeu bolotas. Mas um dia ele chegou e disse: pequei contra os céus e pequei também contra o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele chegou diante do pai, ele disse: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti.
recebe-me, pelo menos como um dos teus empregados. Aí o pai disse lá para os servos: servos, tragam roupa, traga a melhor roupa. E aí foi lá, vestiu o filho com a melhor roupa, colocou no filho um anel que representa a autoridade, e colocou nos pés do filho sandálias, que ali representam as sandálias do Evangelho. Paulo fala, calçados no Evangelho da paz. Então, meu Deus, essa pessoa que estava afastada, estava longe dos teus caminhos, que o Senhor venha receber esta pessoa agora na tua presença, meu Pai. E que o Senhor coloque vestes novas, vestes puras. Sim, meu Deus, vestes puras. E que o Senhor, meu Deus, faça com que essa pessoa esteja calçada a partir de agora novamente com o Evangelho da paz. Que a amargura do Senhor esteja sobre o teu filho. Assim, meu Deus, eu oro pela vida tanto do que estava afastado, como daquele que estava fraco, como também daquele que se entregou ao teu Filho Jesus Cristo, que se entregou ao senhorio do teu Filho Jesus Cristo. E eu oro, meu Deus, com todos nesse instante. Perdoa, Senhor, os pecados, as iniquidades, as transgressões, e lava a todos com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que todos sejam purificados e sejam santificados pelo Senhor. A partir de agora, você que estava afastado, você que está se entregando a Jesus e você que estava fraco, o Espírito Santo, ele vai te ajudar em tudo. Em tudo o Espírito Santo vai te ajudar. Inclusive, Deus vai te ajudar através do Espírito Santo, também usando pessoas cheias do Espírito Santo para te ajudar. Então você que precisa de ajuda, eu estou aqui para te servir. Eu sou teu servo. Jesus Cristo, ele disse: servir uns aos outros. Então eu estou aqui para te servir. Você que precisa de um pastor, precisa de um discipulador, precisa de um mestre, precisa de alguém para te ajudar na tua caminhada. Se você não tem um pastor, se você não tem um homem de Deus, não tem uma pessoa para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, juntamente com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Eu não trabalho sozinho, eu tenho o Espírito Santo e tenho o Senhor Jesus me auxiliando. E eu vou te auxiliar, mas te auxiliar com a ajuda do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos. Se há alguém, meu Deus, enfermo, se há alguém, meu Deus, com algum mal no corpo físico, que seja curado, que seja sarado. Se há alguém, meu Deus, precisando de porta de emprego, precisando de uma resposta na sua vida profissional e financeira, libera agora o milagre da bênção financeira e profissional em nome de Jesus. Se há alguém, meu Deus, precisando de resposta no casamento, na vida familiar, que também haja resposta. Que o teu nome seja glorificado através do testemunho que essa pessoa há de dar a respeito da sua família e também da sua vida amorosa. Peço também, meu Deus, pela vida emocional. Que o Senhor venha fazer com que toda a tristeza, toda a amargura, que todo sentimento de revolta, que todo sentimento de ódio seja arrancado agora de dentro dessa pessoa. O Senhor diz na sua palavra: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E as palavras que eu vos falo é espírito e vida. Então que o espírito de vida esteja agora nesse instante sobre a vida desta pessoa e que o Senhor faça a tua vontade de maneira completa na vida de todos. Que a tua boa, perfeita e agradável vontade esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois bem, vamos aqui apresentar o copo com água, em nome do Senhor Jesus, tá bom? No outro dia eu falei que eu ia explicar sobre a água. Eu acho que eu vou ter tempo para explicar sobre a água. Em outro momento eu vou explicar sobre a água. Tem um segredo na água. Talvez a tua água esteja aí com as bolinhas,
Outro momento eu vou explicar. Eu ainda vou explicar ainda. Vamos apresentar a Deus? Vamos apresentar o Senhor. Meu Deus, que nesse instante o Senhor venha colocar a tua virtude, a tua unção, o teu poder. Que ao bebermos deste elemento, viemos receber a tua vida e vida de verdade. Assim, meu Deus, nós consagramos e já cremos no poder de Deus deste elemento ao bebermos em nome de Jesus. Que todo vírus, que toda bactéria, que todo mal no corpo físico, na alma, no espírito, em todo o nosso ser seja expelido em nome de Jesus. Pois bem, vamos beber, mas vamos dar 3 goles, tá bom? Primeiramente em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado, obrigado, meu Pai. Obrigado por todas as bênçãos do Senhor já manifestadas, já trazidas à existência em minha vida. Na minha vida física, na minha vida emocional, na minha vida profissional, financeira, na minha vida amorosa, na minha vida familiar e principalmente, Senhor, na minha vida espiritual. Obrigado pela minha salvação, em nome de Jesus. Pois bem, você dará o teu testemunho, creia nisso. Fé é assim, você crê e aquilo acontece. Pois bem, eu vou estar encerrando, né, praticamente 2 horas de live, ou quase isso, né? Então eu vou estar encerrando nesse momento. E amanhã, no caso amanhã que eu digo mais tarde, né? Hoje, no horário de 11 da manhã, eu vou estar unindo a minha fé com a fé de todos, tá bom? Essa é a última semana do propósito de oração do Agosto com Deus. Dia 2 de setembro, nós estaremos dando início ao propósito de oração do setembro da perfeição de Deus, tá bom? Setembro da perfeição de Deus. Isso dia 2 de setembro, segunda-feira, ou seja, a próxima segunda-feira, já vamos estar saindo de uma agora sexta-feira e já segunda-feira já entramos em uma. Não vai dar tempo nem de só pelo menos só sábado e domingo para poder dar uma respirada, né? Dar uma respirada para pegar fôlego e em seguida na segunda-feira, né? Cair para dentro, né? Como fala aqui no Rio de Janeiro, né? Cair para dentro, né? Então é isso, gente. Cair para dentro do problema. E para a gente cair para dentro do problema, para a gente resolver os problemas, a gente resolve na base do que? Da oração. Da oração e também, claro, né? De viver uma vida que agrada o nosso Deus. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que a gente venha fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, tá? Vou estar encerrando e, como eu disse, às 11 horas da manhã, querendo Deus, estarei eu aqui novamente para estar unindo a minha fé com a fé de todos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos nós que cremos, declaramos com muita fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, Deus é conosco. O Pai dos Espíritos, o Pai das luzes é conosco. Por isso vamos em frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Pois bem, um grande abraço a todos e continue firmes com Deus. Tudo de bom
e felicidade. Beijo no coração. Fique na paz, fique na bênção. E 11 da manhã, querendo Deus, em nome de Jesus.